Brasil ataca, bola para Oscar, agora pintou do Brasil, Oscar vai fazer, bateu e é gol! Gol de Oscar! Gol de honra do Brasil! Gol de honra do Brasil, Oscar diminui aos 45. Está lá no placar, 1 para o Brasil. Ah, que vontade de dizer 0 para a Alemanha. Mas não, 1 para o Brasil, 7 para a Alemanha. Se eu fosse definir o 7-1 com uma palavra, eu definiria como vergonha. 7-1 para mim é consequência. Vexame. Humilhação. Foi isso, uma tragédia. Humilhação. Desastre. Dia 8 foi um dia especial, tanto para o futebol brasileiro quanto para o futebol alemão, né? Ficou conhecido para a história do Brasil, do futebol brasileiro como Mineiraço, né? E os alemães também germanizaram a palavra e usam a expressão Mineiratzen como uma marca daquela partida, né? Dia 8 de julho de 2014 foi o dia mais engraçado da história do futebol mundial. Eu era responsável pela chegada e saída das delegações naquele dia. 8 de julho de 2014 é um dia que entrou para a história do futebol mundial. Um dia aparentemente normal para o começo do dia, né? Aquela ansiedade que você tem um jogo, tem um compromisso, tem um trabalho. Vim viver uma expectativa de um sonho, de uma conquista. Realmente participar do momento histórico na vida do país e do nosso esporte. Bom, uma grande tragédia, né? Grande tragédia porque nesse dia foi um dia super duro para todos nós brasileiros, né? De uma certa maneira, talvez até uma proporção maior do que eu imaginava, mas muito para o lado negativo da situação. Uma situação totalmente atípica, onde eu acredito ninguém no mundo imaginava que poderia acontecer. Foi bem diferente do que a gente esperava, principalmente da forma como aconteceu. Uma derrota histórica de 7-1. Como eu morava perto do nosso coordenador e sempre a gente vinha junto, e ele era o primeiro a chegar. Nesse dia nós chegamos bastante cedo. Foi um dia praticamente todo ele vivido dentro do Mineirão. Foi acordar, ir para o jornal, pegar o ônibus e vir para o Mineirão. E aí ficar aqui no estádio aí, pelo menos aí umas 6 ou 7 horas antes do jogo, né, aguardando a partida, vivendo o clima do pré-jogo, vivendo a ansiedade dessa semifinal de Copa do Mundo, né, um dos jogos mais importantes da história do Mineirão. E realmente foi um dia normal para as partidas de Copa do Mundo. A gente já viu isso desde 98, já tinha vivido em outras situações, mas acaba que o final, né, do jogo fez o dia, aquela terça-feira, sem dúvida, ser um dia especial. Devido assim ao laço cultural e mesmo de origem que eu tenho, né, por parte de pai, por ter morado na Alemanha, então também me dividi afetivamente naquele dia de jogo, né, uma vez que sou brasileiro, mas para mim era uma partida com um sentimento diferente, porque as duas seleções se enfrentavam, né? Eu, inclusive, cheguei a colocar na sala de casa as bandeiras do Brasil e da Alemanha, assisti ao jogo com a camisa do Brasil, não com a camisa da Alemanha, né? A balança pendia para o lado brasileiro, obviamente, né? Para mim foi uma partida já de antemão significativa, né? Ela ganhou um outro significado, né, diante do resultado, mas para mim ela já tinha um significado especial. Eu já tinha visto o Messi fazer gol, a seleção, aquela bola na trave no Pinilha. Torci bastante para ela não entrar, mas depois Deus me mostrou por que ela não entrou. E quando deu Brasil e Alemanha, eu me preparei, mas infelizmente não tinha o ingresso. Tentando, através de grupos do Facebook, WhatsApp, alguém que tivesse o ingresso para vender, infelizmente eu não consegui. Minha solução foi vir para Pampulha, para a região. Existia um isolamento muito grande para chegar próximo do estádio. Então, nas áreas comuns,
Eu tentava conversar com as pessoas, mas as pessoas que vinham para cá já tinham o ingresso. A vitória ou a derrota era uma expectativa que até motivava a gente a vir assistir o jogo, o espetáculo, mas o que deixou a gente muito perplexo foi a forma como tudo aquilo aconteceu e foi acontecendo naquele dia realmente muito diferente da realidade que a gente imaginava. Meu pai, minha mãe, meus irmãos iam reunir para assistir. Eu falei, pô, como eu não assisti nenhum jogo da Copa também com vocês, quando o jogo foi em BH, vou aproveitar e assistir o que para mim era a final da Copa antecipada. Mas existia um diferencial, todos eles com a camisa da seleção brasileira. Eu, por tradição, por opção minha, eu escolhi não torcer para a seleção brasileira e sou muito criticado e questionado por isso. Só que hoje, com os meus 28 anos, toda vez que eu pego a minha certidão de nascimento, eu ainda não encontrei onde está escrito a minha obrigação de torcer para a seleção brasileira de futebol. Tudo aparentemente normal, quando o jogo começou as coisas não estavam tão normais dentro do campo, mas fora do campo o mesmo nível de concentração, aquela certa espanto, era uma situação muito bizarra, a gente parecia que o jogo não estava rodando, ou que o Brasil não estava jogando, não sei. Estava fazendo os comentários dessa partida de estúdio ao lado do Michael Ballack. Maravilhoso, né, cara? Maravilhoso ter olhado do lado, quando eu falo maravilhoso, né, com o sentido oposto, né, porque a dor que o torcedor estava sentindo aqui no estádio, né, onde quer que estivesse, eu estava totalmente em choque, né, em pânico, tentando entender o que estava acontecendo dentro de campo, né, e ao mesmo tempo até me colocando no lugar dos jogadores dentro de campo, né, para tentar absorver um pouco o sentimento deles, que foi muito difícil, né, foi duro para todos nós. Autorizado para ela, cruzamento, primeira trave, o gol da Alemanha. Miller, gol da Alemanha. Com 10, 11 minutos o primeiro gol da Alemanha no cruzamento, no escanteio. E aí ficou aquele clima já um pouco sem graça e estava faltando a sogra do meu tio. E ela era uma pessoa importante ali para aquele momento. E o Brasil, taticamente, foi engolido pela Alemanha. Né? Não teve condições nenhuma nem de se ter uma disputa, né? Não se teve equilíbrio em momento algum do jogo. Né? E aí a dona Venilda chegou para o jogo, para assistir a partida, e foi o momento que o Klose fez o segundo gol e se tornou o maior artilheiro das Copas do Mundo. Alemanha no ataque, Toni Kroos, rolou na área, perigo, vai fazer, Klose bateu, 1, 2 vezes e é gol da Alemanha. Acho que durante o jogo a gente conseguia perceber que alguma coisa estava estranha. Realmente assim, não tinha disputa direito, parecia que um time estava jogando, o outro não. E aí as bolas iam entrando, aquele gol ali era uma bola atrás da outra ali no começo, a gente falando, caraca, como assim? Os outros ex-atletas que estavam comigo, pessoas da produção, ninguém entendendo o que estava acontecendo. Eu também não estava entendendo, porque a sequência de gols num período muito curto e parecia a repetição de um gol, cada gol que acontecia parecia a repetição do anterior. Foi uma das coisas que eu jamais vou esquecer na minha vida. Eu queria comemorar o gol, mas tinha que me conter pela presença de tantos torcedores brasileiros ali decepcionados, mas indo cumprimentá-la. A Alemanha no ataque, pintou, batida e o gol da Alemanha. Toni Kroos. O torcedor brasileiro fica boquiaberto, não entende o que se passa. Na hora que estava 3-0, eu olhava para o placar e eu sentei e fiquei olhando para o placar eletrônico. Falei, não, 3-0 dá para empatar ainda, vai acontecer alguma coisa. Os jogadores vão tomar alguma atitude, alguém vai brigar com alguém no campo, vai mudar essa história. Mas o que a gente via é que nada mudava, nada acontecia. Era uma sensação de anestesia tanto da torcida quanto dos jogadores. A gente tentava cantar para incentivar o time. Mas a sensação que eu tinha era muito essa, de perplexidade, de não entender o que estava acontecendo, por que aquilo, de não acreditar naquilo, de não querer acreditar, que aquele sonho que seria pelo menos alguma coisa, uma disputa muito igual,
né, foi completamente diferente do que a gente imaginava. Nós éramos responsáveis tanto para fazer a chegada como a saída, né? E para fazer a saída, a entrada aonde chegavam os ônibus também deveria ser a saída dos ônibus. E não tinha como o ônibus fazer esse contorno dentro do Mineirão. Então, nós tínhamos que sair com o ônibus do Mineirão, fazer o contorno dele numa rua e retornarmos com ele para dentro do Mineirão. Olha o quarto gol da Alemanha, incrível, senhores! Inacreditável! Inconcebível! Você estava 1-0, a gente só virou o ônibus, 4-0. Só que no que se formou uma fila de 10, 12 pessoas, veio o terceiro, o quarto e o quinto gol. Ela nem terminou de cumprimentar todas as pessoas que estavam na casa e o Brasil já estava perdendo de 5-0. Olha o quinto gol, atenção, a Alemanha chegou como quer, e o quinto gol? E o quinto gol? E o quinto gol acontece! Khedira! Eu me lembro de um site, né, do Minuto a Minuto da revista Focus, que é uma das principais revistas alemãs. O Minuto a Minuto ele é interessante porque quando sai o quinto gol da Alemanha, o 29º minuto, né, do primeiro tempo, há uma interrupção de transmissão no Minuto a Minuto e ele só é retomado no 36º minuto. E a frase que vem, traduzindo para o português, seria exatamente assim: senhores e senhoras, interrompemos, o sistema caiu de joelhos aqui. E isso foi seguindo, né? Eles falando, puxa, mas nem no PlayStation é tão rápido assim, né? É difícil lembrar um pouco daquele momento em especial da foto, né, do que cada reação mostrava, mas eu acho que era... Eu estava extravasando toda a expectativa da minha vida que eu criei para viver aquele momento e que eu não consegui viver. A sensação que eu tinha no jogo, assim, cara, e estava escurecendo, um céu muito pesado. Eu peguei uma grande angular e fiz uma foto do jogo acontecendo com aquela tempestade caindo, assim. Então acho que é uma foto que eu fiz essa analogia, assim, de um dia que caiu uma tempestade em cima do estádio e atingiu um time só, que foi o Brasil. Mas foi muito isso, né? Um misto de raiva, perplexidade, incredulidade, uma série de situações e de sentimentos que foram, à medida que as coisas foram acontecendo, foram, né, se manifestando visualmente na minha feição, na minha percepção do que estava rolando, né? Para mim, o que mostrou um jogo desse, né, talvez independente do resultado, mas a derrota ela tem que trazer algum ensinamento, né? E para mim ficou claro, acho que a propaganda que foi feita nesse período de seleção, que nós pudéssemos ganhar a Copa, ela ficou uma falsa realidade. A informação que foi dada para o torcedor gerou uma expectativa totalmente diferente da real situação. E o segundo tempo foi uma coisa mais esquisita ainda, né? Foi um misto de amistoso com... parecia, não sei, foi uma coisa muito esquisita o segundo tempo. O clima era totalmente diferente, não era o clima de um jogo de Copa do Mundo. Era um clima meio triste, mas carregado assim não era de revolta, né? Era um clima realmente assim, as pessoas percebendo realmente que o futebol brasileiro estava vivendo o pior momento da sua história aqui dentro do Mineirão, naquela partida contra a Alemanha. Felipe Neco nos olha, o gol da Alemanha! Gol de Surli! O torcedor, ele ainda, né, eu digo torcedor, o aficionado, ele encara a partida como uma partida significativa, né? Talvez não tenha mais tanto o peso que teve logo, né, a questão da euforia, né, de ter jogado uma Copa bem e ter vencido a seleção anfitriã, né, porque é sempre um grande desafio, e a Alemanha se preparou muito bem, a Federação Alemã preparou, né, toda uma estrutura para a seleção, né? Então essa euforia ela foi muito intensa. Eu creio que ela tem ainda um significado, mas talvez aquela euforia tenha passado. Perder um jogo, Copa do Mundo, é muito cruel, né? Um erro, às vezes, te leva para casa. Agora, no Brasil, naquele jogo, não foram um erro só, né? Foi realmente
a sensação de que o time não estava jogando. Foi uma situação muito mais forte. A maior derrota tinha sido um 6-0 no Sul-Americano de 1920 no Chile, em Vina del Mar para o Uruguai. Então, isso ainda era a época do amadorismo no futebol brasileiro, né? Bola na esquerda agora para Thomas Müller, chutou em cima do Dante, voltou para a Alemanha, batida, golaço! Sorli, de novo! É de chorar. A gente se segura, somos profissionais, mas é triste demais. Porém, acho que fica um grande questionamento para mim em relação a esse resultado, né? Esse dia. Há 4 anos de planejamento para você chegar numa Copa dentro de casa e não estar realmente preparado como você deveria. Após o acontecimento, a primeira coisa que deveria ter acontecido, principalmente pós-Copa, seria uma convocação geral de todas as pessoas envolvidas dentro do futebol. E se ela não partisse do presidente da CBF como não partiu, ela teria que ter partido do presidente da República. Tentar entender o que está acontecendo no nosso futebol, que até antes da Copa era o futebol mais admirado. Hoje nós estamos sendo totalmente questionados em relação ao nosso trabalho, o que nós fazemos. E a história que nós temos, ela vai ser jogada abaixo, desconstruída ou desmoronada devido a esse resultado. O que está acontecendo? Mas de toda forma é lamentável, né, que um resultado, o maior vexame da história da seleção brasileira, não tenha significado uma mudança na estrutura da Confederação Brasileira de Futebol, que é a responsável pela seleção. Eu não acho que mudou muita coisa no futebol brasileiro, não, mas eu acho que aquilo foi um acidente de percurso. Não considero que aquilo significa um fracasso de uma seleção, como muita gente atribuiu, de um grupo. Eu acho que às vezes tem um dia ruim, igual às vezes tem um dia que você não está bem. Os jogadores da Alemanha começaram a sair e eu lembro que eles ficaram do lado de fora, eles não entraram dentro do ônibus e o Müller começou a brincar como se estivesse jogando golfe do lado de fora. O Ozil super alegre, comissão técnica super alegre do lado de fora do ônibus da Alemanha e os jogadores do Brasil próximo. Eles viam os jogadores da Alemanha, viam a satisfação, a alegria dos jogadores da Alemanha e estavam dentro do ônibus todos de cabeça baixa, tristes pelo ocorrido e não podiam sair. Primeiro deveria sair a delegação da Alemanha, porque não caberia o ônibus do Brasil do lado. E como a delegação da Alemanha tinha que sair primeiro, a delegação do Brasil tinha que esperar. E é interessante a repercussão que o 7-1 teve para os alemães, né? A publicação desse livro que foi em 2015, 7-1, o jogo do século, né? E ele traz como subtítulo, né? Quando o mito brasileiro se rompeu e a 4ª estrela da Alemanha acendeu, né? É muito interessante porque foi escrito por um jornalista alemão, Christian Eichler. Esse livro se tornou um best-seller na Alemanha e ele fala logo na introdução, né? Que ele chama de preliminar, ele fala, às vezes para a gente definir uma partida, a gente precisa de várias palavras para diferenciar uma partida do outra. Ele fala, essa não, essa a gente precisa de 2 números e 2 pontos que divide, né? Que seria o 7-1. No final do jogo, depois que tudo tinha acabado, eu estava saindo com a minha esposa triste, chorando, e aí o Mineirão já estava praticamente vazio, e a gente estava saindo aqui na área dos camarotes e tinha um ator famoso da Globo, o Thiago Lacerda, e minha esposa, na hora que viu ele, falou, vou tirar uma foto ali com ele e tal, e fomos até ele, e o cara estava naquele momento também de tristeza total. Só que ele não reagiu à nossa presença, então, não, vamos tirar uma foto, ele não se manifestou, então eu fiquei um pouco chateado, e aí acabamos discutindo, gerou uma certa briga, que felizmente não prosseguiu, o pessoal da segurança acabou separando, e depois virou também mais um evento engraçado para a gente trazer como história. Eu depois tentei mandar e-mail para a assessoria de imprensa dele pedindo desculpa pela situação, né? É muito desagradável, mas acabou que no final tudo ficou certo e não teve mais nada, não. Que há 100 anos, né, a partida ainda vai ser lembrada, enquanto houver pessoas vivas que vivenciaram, seja no estádio ou em outros locais, aquela partida, né, que ainda lembrarão. Então, logo após a partida havia essa perspectiva de que é o jogo do século, né? E é sempre uma ressignificação, né? Porque até então o jogo do século para os alemães não tinha sido uma final, tinha sido uma semifinal, a semifinal da Copa de 70, que reuniu a seleção da Alemanha e a seleção italiana, né? Que foi a partida de 4-3 com prorrogação, foi a partida talvez mais emocionante envolvendo a seleção
alemã em um mundial. E era chamado também de jogo do século. E agora foi ressignificado, né, com o 7-1. Todo dia 8 de julho, desde 2014, agora tem a musiquinha para lembrar, né? Parabéns pra você, nesta data temida. Close passou o Ronaldo, gol do Sami Khedira. E pro Brasil nada é Shurley. Então o que que é? É Miller, é Miller, é Miller, Miller, Miller. É Cross, é Cross, é Cross, é Cross, é Cross. 7-1, 7-1, 7-1. E assim vai ser pro resto da vida. Com certeza, eu pagaria tudo de novo, viveria tudo de novo, porque eu acredito que a gente é movido a expectativas, a esperança de que as coisas vão ser diferentes do que a gente pode vislumbrar na prática. E aquilo era um momento histórico, eu acho que independente do resultado do jogo, que foi uma coisa extremamente inesperada, mas eu vivenciaria, pagaria de novo e traria minha esposa, e se meu filho tivesse grande, traria de novo também. Eu acho que a questão do valor não foi o mais importante. Eu acho que o mais importante é ter percebido que não era só futebol, era muito mais, era muito além do que futebol, aquele momento que a gente podia ter vivido de uma maneira diferente, mas que valeu a pena, foi interessante. Mas esperar um resultado como aconteceu, ninguém acreditava. Foi realmente uma cena, uma situação muito bizarra, muito estranha, que até hoje ainda fica na cabeça da gente, caraca, que jogo é esse? Que aconteceu, né? Nem o tempo vai saber responder. O árbitro pede a bola, quer a bola para ele, pede a bola Marco Rodrigues, vai terminar, apita o árbitro, está virada uma página negra, uma página muito ruim na história do futebol brasileiro. O Brasil toma de 7 da Alemanha, incrivelmente, não pode mais chegar ao título no próximo domingo. 7 para a Alemanha, 1 para o Brasil. Se alguém me dissesse isso ontem, o máximo que eu faria era soltar uma grande gargalhada. O Brasil perdeu para a Alemanha, e não foi de 1, não foi de 2, não foi de 3. 7 para a Alemanha, 1 para o Brasil. A reportagem da Itatiaia. Os jogadores do Brasil de joelhos no gramado. O William caído por ali. O Filipão vai em por um dos jogadores, cumprimentando os jogadores do Brasil, que também cumprimentam os jogadores da Alemanha. O torcedor alemão não